Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo tá o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Pô, tudo bem por aqui? Hoje foi um dia de hedge, né? Mas assim, bem oscilação pequena, assim, de moeda. Mas assim, teve 2 0 a 0, né? Que dá aquele alerta, assim, um 0 a 0 até achei bom, que foi da Dinamarca. Jogo bom, assim. Tunísia me surpreendeu. E um 0 a 0 já é um jogo ruim mesmo, que foi do México Colônia. Mas ainda teve a zebra da Argentina, que foi o assunto do dia, e vamos falar disso no dia de amanhã, né? Isso aí. Hoje, dia 22 de novembro. Hoje é uma terça-feira, né? Isso, terça-feira. Terceiro dia de Copa. Então, nosso diário aí, dia 3. Hoje não fiz tantos jogos. Meu trabalho convencional me consumiu bastante o dia. Então, depois eu vou falar aí porque eu consegui clicar, mas foi bem pouco. E hoje a gente vai ver qual que é a diferença entre um trade esportivo, pelo menos semi-profissional, de um trade amador ou punter, né? Porque, principalmente nesse jogo da Argentina, porque que pra gente que faz trading ao vivo e que tá ali assistindo o jogo e não se deixa ir pela camisa, pode ter levado um head, mas nada que comprometa. Em relação a talvez pessoas que fazem apostas por diversão ou um trade ainda que está acertando seus métodos. Antes de a gente começar, vamos falar aqui das nossas redes sociais. E só para esclarecer, pessoal, a gente vai lançar agora esse diário só como podcast mesmo. Por quê? Quando a gente faz a live no YouTube, a gente não assina o StreamYard, que é o programa que a gente usa para gravar. Então ele não habilita para mim baixar o áudio, porque quando você paga ele, você consegue baixar o áudio de imediato. Então tem que ficar esperando o YouTube liberar para mim poder baixar daqueles sites lá que baixa o áudio. Só que como demora muito para liberar quando você faz live, eu consigo subir praticamente só no outro dia. Então acontece que aí já passou, já não tem mais interesse em saber o diário, porque já está no outro dia. Então a gente vai lançar como podcast, até porque o pessoal escuta mais o podcast que a, o YouTube, né? O YouTube, a divulgação deles tem que ficar lançando muitos vídeos para ele te divulgar, então é mais complicado. Então a gente vai lançar como podcast, mas eu subo todos os áudios lá no YouTube, aí é de imediato, não tem problema. Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo, Twitter, lá do B do Trader, segue a gente lá, dá uma moral. O e-mail lá do B do Trade, @outlook.com. Bem, hoje, né, faleceu o Erasmo Carlos. Antes de a gente começar a falar aí de futebol e trade esportivo, só deixar nossas homenagens aí a ele. É, vascaíno, natural do Rio de Janeiro, né, de Tijuca, nascido em 1941. Então fica aí nossas condolências à família e também as homenagens ao grande cantor, né, artista que foi. Hoje também, antes de começar a Copa, o Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United, né, em uma rescisão amigável. Então tá livre aí no mercado. Vamos ver se o Cruzeiro contrata. Uhum. Então acho que as notícias aí fora Copa é isso daí. E antes de a gente começar os jogos, uma coisa que eu vi hoje também que me deixou um pouco é, é o que quebra o clima, né, da Copa, eu acho, daquele negócio. Por isso que eu acho que essa escolha do país foi bem errada. Hoje tinha um pernambucano lá no Catar e quem já viu a bandeira de Pernambuco, ela tem aquele arco-íris ali na bandeira, né? Aí um policial lá no Catar tava abordando ele por conta da bandeira, pensando que era uma bandeira do movimento LGBT, né? Então, você vê a noia que a galera tá em relação a isso, né? Tiveram que explicar lá que não, que era a bandeira de Pernambuco. Outra coisa também, a FIFA proibiu a Bélgica de treinar, de fazer o aquecimento com a camisa dela de treino, porque tem muitas cores. Não tem nada a ver também com o movimento, só é uma camisa colorida, não poderá treinar com essa camisa. Então, assim, pra gente ver que
acaba que quebra o clima, né? Algumas coisas aí do país, né? Além de eu vi alguns relatos de jornalistas no Twitter, do pessoal que está lá, o clima nos estádios está bem, não está aquele clima de torcida, euforia, barulho. No jogo da França, por exemplo, eu vi o Mauro César comentando que estava muito parado, assim, não estava tendo, que naturalmente a torcida da França em Copa é muito animada e estava um clima bem devagar. Então, isso aí também acaba que influencia um pouquinho no futebol, né? Partindo para os jogos, vamos falar aí talvez do principal do dia, né? Pela zebra, Argentina 1, Arábia Saudita 2. Pré-live ninguém imaginava, com certeza, né? Então, você vê que como foi um resultado inesperado, amanhã é feriado nacional na Arábia Saudita, foi declarado lá pelo príncipe, rei, não sei qual é o cargo dele, mas foi declarado aí feriado nacional. A Argentina, que vinha de 36 jogos sem perder, tendo perdido a última partida para o Brasil em 2/7 de 2019, naquela semifinal da Copa América, que o Brasil ganhou de 2-0. Outro detalhe, né? O goleiro lá, o Always, é reserva no time dele, só jogou 3 partidas no ano e fez grandes defesas, né? Foi a primeira vitória no time da Arábia em cima de um sul-americano em Copa e a primeira derrota da Argentina para um time asiático em Copa, né? Então, vários tabus foram quebrados. E aí, Cabal, deixa você começar a falar sobre o primeiro tempo. Conseguiu pegar o gol da Argentina? Primeiro tempo acabei não acompanhando, porque eu Você tá tinha dormindo. acordado. Cadeira, hein? Mas assim, eu tenho a desculpa, né? Vamos ver, né? Se eu faltar todos os jogos de 7 horas, que eu tenho um problema para acordar, mas especificamente na Argentina, até pela odd que a gente tinha comentado antes, eu não animei mesmo, assim, Tá. de levantar. Eu falo então do primeiro tempo aqui. Mas assim, aí o segundo tempo eu já consegui assistir, não operei, tava até assistindo pela TV mesmo. Mas e eu também não quis operar o segundo tempo por causa das odds mesmo. Na verdade, eu acordo, no horário que eu acordo, dá pra ver o jogo, né? No primeiro tempo deu pra ver. Então, mano, eu tô acordado mesmo, fui ver o jogo, tava fazendo. Bem, a Argentina começou bem, dominando a posse, a partida. A Argentina jogando igual a gente falou que joga, é, que é aquele jogo pelo meio ali, né? O Messi ele volta um pouquinho e ele arma ali pelo meio. Então ele fica rodando a bola ali centralizado e ele consegue enfiar ou no facão pros pontas ou ali pro Lautaro algumas bolas. Então ele estava jogando assim, trabalhando mais pelo meio essas bolas. Mas eu não estava dentro na hora do gol. O gol saiu deixa eu pegar aqui os minutinhos certinho, 8 minutos, muito cedo. Mas eu acho que dava para ter antecipado um pouquinho, porque ela estava ficando com a posse. Não achei muito pênalti. Não sei se você chegou a ver o lance depois, Cabal. Vi. Você achou pênalti? Achei não, teve um bem pior no Maguire contra a Inglaterra. O VAR tá bem intervencionista nos anos. Eu acho que foi um pênalti meio de VAR mesmo, mas beleza, né? Teve o pênalti, o Messi bateu com extrema categoria. Eu pensei que o jogo tinha acabado ali. Falei, agora isso aqui vai massar as odds para gols, né? Que mercado que eu tento procurar. Match odds nem se fala, que é onde a gente já comentou que essa odd estava errada. Que a Argentina não tinha time para estar essa odd. Talvez a França contra a Austrália poderia, mas que a Argentina não. Continuou o jogo. Eu achei que a Arábia, depois do metade do primeiro tempo, ela melhorou. Conseguiu ficar com a posse e a Argentina começou a forçar muitos lançamentos nos pontas, né? Que aí a Arábia ela avançou buscando o jogo e a Argentina ela lançava praticamente, pegava a bola e lançava, ela nem tentava chegar mais perto, lançou muita bola ali pro Di Maria, até pro Lautaro às vezes também abriu, Papo Gomes, que também caiu pela esquerda, então tava lançando muito e até que tava funcionando em certo momento.
A Arábia chegou a contar várias vezes com a sorte, né? A Argentina parece que estava um pouco nervosa, precipitada em questão de posicionamento, então teve vários gols anulados ali, não sei se foi 3 por impedimento, e até um mais polêmico, mas o VAR no replay mostrou que estava, né? Mas esse VAR ainda, esse 3, VAR 3D, eu ainda tô meio assim. E terminou 1-0. Não consegui clicar em mais nada, não animei. Eu achei que o jogo deu uma morrida, porque para mim a Arábia melhorou ali do meio pro fim, então não cliquei. No segundo tempo, a Arábia fez os gols logo cedo, né? 48, 53. Não estava dentro também, estava muito cedo, não tinha leitura. E depois, no final do jogo, tentei um limite, né? E coloquei uma moedinha no empate. Até teve algumas chances, a Argentina, o goleiro salvou, o jogador da Arábia tirou em cima da linha. Não achei uma entrada de todo ruim, até porque a Argentina estava pressionando, mas não rolou, né? Então saí em red nesse primeiro jogo. Uma coisa que a gente avisou ontem, e eu volto a repetir. Claro, a Argentina é favorita a passar de grupo e ir para frente, né? Então, dependendo dos adversários. Mas eu não acho a Argentina aquele supra-sumo que vinha falando ontem, né? Não que eu falava que ela ia perder para a Arábia, mas eu não acho que a Argentina é um time, assim, ele é preso, é um time que depende muito do Messi, das individualidades dele, e eu acho aquele time piada, assim, que eles falam, né? Parece que tá amarrado, ele não tem a velocidade, ele não deslancha, é um jogo lento, um jogo de toquinho curto, ali perto, que não vai para lugar nenhum. Então, assim, é claro, tem nomes ali que pode decidir a qualquer momento, né? Mas eu acho a Argentina prateleira 2. Então, por exemplo, prateleira 1, Brasil, França, talvez a gente pode colocar a Alemanha, talvez dependendo agora da Inglaterra, se manter essa fase a Inglaterra, mas eu acho a Argentina prateleira 2, junto, por exemplo, com Portugal, junto com, vamos ver como é que a gente, Holanda. Holanda, eu acho que a Espanha talvez vai para 1, vamos ver como é que ela vai jogar. Acho que a Espanha, o problema dela é o Morata ali, que não aproveita muito as chances. Mas até a Espanha eu acho um pouco melhor que a Argentina. Então, assim, claro que em relação ao jogo, pré-live, ninguém previa isso. Mas em live, eu acho que deu sim uma leitura que não estava um jogo tão fácil para a Argentina, principalmente a partir do meio do primeiro tempo para o restante do jogo. E é isso que eu ia falar, a diferença de um trade esportivo que está ali assistindo o jogo, que está controlando a banca, ele não vai quebrar no jogo desse. Pode levar um head? Pode levar um head. Mas ele não vai quebrar porque ele sabe que o futebol acontece essas coisas e ele está assistindo também. Então a leitura de jogo ali ia dar certas nuances para ele ali, para ele não ficar dentro desse back segurando, por exemplo, ou alguma outra entrada a favor da Argentina. Então, eu vi até muita gente do pessoal profissional mesmo, né, que não pegou o back, até porque foi muito cedo também. Então, assim, essa que é a grande diferença. Então, assim, se você é punter, beleza, você poderia ter levado o red, que provavelmente você ia fazer uma entrada a favor da Argentina. Mas, se você tem um controle de banca, você não ia ter problema nenhum em relação à sua banca também. Ia ser o red, beleza, a maioria deve ter levado os punter aí, mas não ia ter acontecido o red, né? E aí, Cabal, no segundo tempo, chegou a clicar ou também só viu o que você achou do jogo, ou até do resultado, né? Eu só vi, né? Como eu falei, tava vendo na TV, mas eu confesso que uma hora abri o layback ali para olhar a odd, acho que de over mesmo. E para um comentário sobre a Argentina e sobre o mercado. Primeiro para a Argentina, a gente aqui, foi um dos poucos que eu vi, a gente comentou que a Argentina talvez não esteja nessa primeira prateleira, assim, de que, assim, tanto o mercado, tanto a mídia pode estar botando a Argentina como segundo certo, assim, né? Uhum. E eu já não acho que os europeus muitas vezes enganam, né, com essas datas FIFA aí. A gente pode ver que olha a diferença que a França e a Inglaterra jogavam na Nations do que jogaram nessa estreia na Copa, né?
E a Argentina, a gente falava que é uma seleção forte, tem camisa, tem o Messi, mas era desequilibrado, né? E para mim era mais desequilibrado, mais no meio para defesa, né? Eu acho a defesa fraca, os lateral que jogou hoje fraco. Nossa, o E Tagliafico muito mal, gente. muito Credo. mal, o cara que já tá em má fase. O Otamendi já não era bom quando era novo, né? Né? Velho que ele ficou bom. E o da Atalanta não, foi o cara até que foi pro Tottenham, aquele Romero até saiu, tava tomando um baile. Aí era para mim o problema era mais para defesa, assim, mas aí que você até comentou aí na hora de Toquinha, eu olhei a escalação, tem outro problema que não tem ponta, né? Tipo, é o Di Não tem. Maria, mas o Di Maria já tem tempo que não é esse cara, assim, de velocidade. E, pô, hoje em dia você não tem um cara de velocidade ali, complica muito. Ele botou o Papu Gomes ainda, no lugar do Lo Celso, que é um cara que vinha bem. É. Aí ficou um time que já tem Messi, já tem Di Maria, já não tem os caras pesados ali. Aí botou mais um cara veterano que não é físico, aí acho que aí quebrou o time de vez, né? Tinha outras opções ali. No amistoso a gente até botava uma carne também. E aí você vê que faltou, né? A Arábia Saudita bem fisicamente, time bem de conjunto, né? Tem a base daquele time lá do. Ah, como é que é? Al Al Hilal. Hilal, Al Hilal. É, eu O até time lembrei do dos caras que enfrentaram o Matheus Flamengo. Pereira, né? É, e, e falando de mercado, achei a odd muito exagerada, até pelos favoritismos que eu citei, né? Uhum. Exagerado da Argentina. E acho que a oportunidade até estava no você fazer um vovô, sei lá, estratégia, você chama do jeito que você quiser e leia a Argentina no segundo tempo, né? Mas isso aí eu acabei não olhando, que eu estava ali mais assistindo na euforia ali, curtindo, né? Eu prefiro até curtir a Copa ali, né? Com E certeza. Se a Argentina perdendo, né? aí eu nem pensei em fazer esse vovô aí, talvez se eu olhasse o mercado faria. E aí depois, quando eu fui entrar no limite, achei muito amassado. Eu sei que até deve ter tido valor pelo tempo de acréscimo, né? Que foi mais um daquele jogo de acréscimos absurdos, mas eu preferi ficar de fora mesmo. Foi um jogo que eu achei o mercado muito amassado. Às vezes eu não gosto nem de trabalhar, nem contra nem a favor desse tipo de situação. Mas foi o que você falou, quem entrou e tomou head, se tava na gestão, não vejo problema nenhum. Exatamente. E outra coisa, né? Você vê algumas peças que ele colocou em campo, Acunha, Enzo Fernandes. Bem, pra mim, esses caras não muda muito, muda praticamente nada, talvez pior o time. Pra mim, a Argentina tem que jogar diferente. Pra mim, o Julião Alves tinha que ser titular, é um cara forte. Para aquele momento, até que ele estava perdendo de 2-1, né? Colocar ele, mas pra mim tem que entrar titular. Pra mim, abre o Lautaro, igual ele joga com o Lukaku na Inter. Aí você pode pôr o Di Maria do outro, ou até tira o Di Maria, se não quiser jogar tão ofensivo, mas acho que dá pra jogar com ele. Põe o Messi centralizado e dois volantes. Ou de bala, né? Não sei como ele Pode pode. pôr o Dybala também, mas assim, eu acho que o de Julian Álvares tem que ser titular e abre o Lautaro de um lado, o outro jogador do outro, Messi e dois volantes. Porque senão fica muito manjado esse joguinho ali centralizado, de enfiar a bola e tal. Claro que se a Argentina tivesse feito um gol na hora que os impedimentos, tivesse estado na posição, talvez tinha mudado o jogo, né? Mas é o si, né? Si é si. Então, assim, eu acho que a pressão agora com certeza aumentou muito. Eles deu sorte que Polônia e México empatou, não se mostraram seleções, como a gente falou ontem, boas, né? Mas com certeza tende a ser mais difícil, pelo menos, que a Arábia, né? São seleções de mais camisa, tem alguns jogadores que podem desequilibrar. É, Passando para o próximo jogo, Dinamarca e Tunísia, como eu falei, né? Eu não conhecia essa seleção da Tunísia assim de assistir, né?
procurei vídeos para saber como é que jogava e tal. Mas, querendo ou não, é só teoria, né? Vendo, assistindo mesmo, acho que eu nem lembro de um jogo que eu cheguei a fazer deles. Talvez fiz algum na Copa das Confederações, mas não estava nem lembrado. E pelo desempenho da Dinamarca, a gente ontem falou que a Dinamarca favorita e tal. Ah, só falar da partida anterior, o jogador da partida foi o goleiro, né, da Arábia, né, o Al-Oais. Então, só pra gente falar aqui, a gente vai falar o jogador de partida, da partida de cada um. Então, voltando ao jogo da Dinamarca aqui, esse eu não consegui fazer. Em relação ao resultado, para mim, é resultado muito ruim, né, para a Dinamarca, ainda mais no grupo aí que tem a França. Então, ela, questão de primeiro lugar, aí complica bastante. Em relação a passar para frente, acho que ainda tem chance e tal, mas tem que tomar cuidado, né? Dependendo da Tunísia aí, do que ela conseguir, ela pode se enrolar. Chegou a assistir esse jogo, Cabal, ou não? Cheguei, esse aí eu fiz assim por completo, mas não foi jogo fácil de trabalhar, não. Eu acho que essa Dinamarca, não vou falar que é igual a Argentina, não, mas assim, acho que ela tá com favoritismo um pouco exagerado. Ela foi uma zebra que surpreendeu muito na Eurocopa, mas geralmente essa zebra não se repete, né? Igual a que foi a Croácia na Copa, na outra não sei quem. Aí no caso da Euro 2020 lá, foi a Dinamarca. Sei que tem a base boa ali, é um time acima da média mesmo do segundo escalão ali, mas você vê que tem dificuldade, né? Principalmente de criação ali, né? E a Tunísia também, acho que era a que eu menos conhecia, me surpreendeu muito, assim, de assustar mesmo a Dinamarca. Eu achei que teve momentos no primeiro tempo que a Tunísia estava até melhor. E para mercado, eu tentei um day Tunísia e cheguei a tomar, acho que várias gente tomou o gol impedido da Tunísia lá. O Theo tomou. Ele falou assim que ia dar beck num Pai Nosso depois do gol. É muito engraçado. Não, era a sensação, né? A linha autona lá da Dinamarca. E, e depois disso já tinha dado uns sinais assim, de time perigoso sair. Teve um quase gol que o Schumacher foi uma defesaça mais para frente. E aí eu acho que a única coisa que eu fiz assim depois foi um back no final ali, que peguei uma falta do Eriksen, que deu escanteio, mas não deu em nada. E depois, no segundo tempo eu trabalhei o over à frente, que eu achei que é um jogo que, como os dois estavam perigosos nas suas propostas, é um Uhum. cenário interessante. Até teve uma quase gol, nem sei como a bola não entrou na Dinamarca, assim. Eu vi o lance lá depois. Nossa Caramba, Senhora. pareceu que bateu lá dentro e voltou. E acho que muita gente, né? É outro jogo aí que acho que principalmente a galera que faz over, vi que ou entrou na frente ou no limite. E acho que foi um head normal de se tomar, porque foi um 0-0 bom, né? Como a gente falei em off ali. Ah, falei no começo, né? Esse aí, no Isso. caso, foi o 0-0 bom, né? Que não foi aquele, ó, várias chances, mas os dois times tiveram só chances de abrir o placar. Isso aí. Feliz também pelo Eriksen, né? Depois de tudo que aconteceu, tá jogando a Copa, né? Mesmo sem avaliar futebol e questão dele jogar bem ou não, mas só dele tá jogando. E o melhor jogador da partida aí foi é, o nome é meio estranho, né? Ladoini. Eu ia ler o nome dele anterior, mas é um nome meio complicado. É Bilal Ladoini. Atua no Ferencváros, né? Foi escolhido pela FIFA aí, o melhor da partida. Depois teve outro 0-0, México e Polônia. Ah, só falando sobre a Dinamarca e Tunísia, separei uma informação aqui que não tem nada a ver com trader, mas a Renata Silveira da Globo, né, se tornou a primeira narradora a fazer um jogo de Copa do Mundo em TV aberta, né? Então, uma coisa importante, representativa. E também, como a gente vai falar do outro 0-0, que é México e Polônia,
desde 2010 não acontecia, né? 2 empates em 0-0 no mesmo dia na Copa, né? Na época foi Brasil 0, Portugal 0, Suíça 0, Honduras 0. E também aconteceu apenas 3 empates por 0-0 nos últimos 71 jogos de Copa do Mundo. E 2 deles foi hoje, né? Então, para você ver como é raro sair 0-0 em Copa do Mundo, né? Bem, México e Polônia. Ontem eu falei que era um jogo under, né? Isso aí eu acertei. Falei, ó, pode sair um gol e mudar tudo, igual teve o pênalti lá que o Ochoa defendeu, né? Mas eu acho que é um jogo muito under pela dificuldade da Polônia em criar, que apesar de ter o Robert Lewandowski, chega muita bola quadrada para ele, e também pela fase do México pré-copa, que muito mal, né? E até acertei esse placar no bolão, ficou 0-0. Esse também eu não consegui fazer trade, assisti alguns pedacinhos ali, mas como eu falei hoje foi mais apertado no serviço. Esse aí você chegou a clicar, Cabal? Esse eu cheguei a assistir, assim, para fazer trade, mas até comentei no nosso grupo lá no Discord, é o primeiro eu zero cliques, né? Porque eu não, no primeiro tempo não achei valor em nenhum lado ali. O mercado pesou pro lado do México, né? O México começou 2,80 e não se mexeu a odd, e a da Polônia foi corrigindo, né? Terminou acima de 4, mas em nenhum momento fiquei confuso. Achei um padrão de lei, Polônia mesmo, México não criava nada, até tinha mais posse, assim, mas criar mesmo não criava nada. E a Polônia tinha seus momentos lá, mas assim, acho que não teve nenhuma chance no primeiro tempo. E no segundo tempo a Polônia já achei que voltou bem melhor. Aí no caso, até acho que tinha valor no momento também um Lei México ali, mas essa Copa, principalmente essa primeira rodada, assim, tô bem conservador, assim. Já não faço muito match odds no segundo tempo, nem inventar um Lei México ali. E até teve um pênalti para a Polônia, que o Ochoa, né, que é um goleiro que ninguém nem sabe onde joga, mas sabe que de 4 em 4 anos ele vai brilhar aí na Copa do Mundo, e pegou o Ele é, pênalti do Lewandowski. ele é descongelado, né? Então o pessoal tá brincando. Descongelaram o Ochoa para a Copa. Aí ele faz uma grande Copa e some depois. É isso. Agora, interessante também que no SofaScore, que eu tô olhando aqui, eu nem sabia disso. Eles geram uma estatística agora do XG lá, né? Junto ali das estatísticas de porcentagem de bola e tal. Então, por exemplo, eu assustei um pouco pela posse de bola do México, né? Com 61%. Não pela questão da Polônia ser muito boa, né? Mas porque para mim era um jogo parelho, assim, pouca coisa de diferença. Então eles tiveram 61% de bola, posse de bola, mas o XG deles foi 0,72. Então a expectativa de gols menos de 1. E a Polônia, que teve 39, talvez também por conta do pênalti, não sei se isso entra nessa estatística, teve 0,94. Então, assim, mesmo o México tendo muito mais posse, ele teve uma expectativa de gols muito menor. Então, pra você ver como é que é uma seleção também que tem dificuldade, né? Em relação ao grupo para frente, eu ainda acho que a Arábia pode passar agora com essa vitória, viu? Porque pelo que ela mostrou contra a Argentina, ela não é nenhuma supra-sumo, mas eu não estranharia se ela ganhasse da Polônia e do México, arrancasse uma vitória ali, e aí com 6 pontos eu acho que ela passa. E a Argentina, pelo estilo de jogo das outras seleções, eu acho que ela vai ser a lá Argentina para classificar, porque para mim Polônia e México ela vai sofrer, principalmente Polônia, que é um jogo físico. Uma coisa que eu esqueci de comentar também do jogo da Argentina, eu assustei muito com a capacidade física do time da Argentina, achei muito abaixo. O time da Arábia é bem mais inteiro, achei o time da Argentina assim bem fraco fisicamente, jogadores lentos, perdendo dividida. E Copa, se você não tiver bem fisicamente, que é um campeonato ali que você joga de 3 em 3 dias, pode ser a melhor seleção do mundo. Não dá, né? Então, esse grupo aí, acho que futebol talvez nem tanto, mas vai ter várias emoções aí na questão de
a Argentina tentando classificar. Depois teve França e Austrália, 4-1 para a França. Eu fiz só o segundo tempo, que depois que eu saí do serviço. Quando eu vi lá no placarzinho no celular 1-0 para a Austrália, tava achando bom demais, né? Falei, ó, vai dar zebra. Mas aí logo depois já viraram ali no primeiro tempo ainda. A França, que parece que o nosso amigo lá, o Pogba, que fez a mandinga lá para o Mbappé, acho que ele exagerou na dose, porque o Lucas Hernandes saiu machucado, parece que vai ficar fora da Copa, né? Pessoal, ruptura do ligamento cruzado. Vai ser o 8º desfalque, né? E você olha a seleção da França no papel, né, Cabal? Ela ainda é forte, né? Muitos bons nomes ainda. Acho que ainda mesmo assim está entre as favoritas. Hoje também o Giroud igualou o Henry como o maior artilheiro da seleção, com 51 gols. É a primeira campeã do mundo a estrear com vitória desde 2006, quando o Brasil ganhou na estreia. Então estava tendo uma zica aí da campeão do mundo, não conseguiu ganhar na estreia. E o Mbappé também igualou o Platini e o Zidane em gols em Copa. Fez 5, completou 5, né? Mas tá bem mais novo que eles ainda. Na época que eles fizeram 5, então provavelmente ele deve passar. Em relação ao jogo, Cabal, você quer falar do primeiro tempo aí? Que você fez o primeiro tempo, eu não cheguei a ver. Depois a gente comenta junto o segundo. Eu até acompanhei mais o primeiro tempo, né? Segundo tempo eu tive que sair, assim, mas eu vi alguns lances, assim, né? Mas, assim, o primeiro tempo eu tava com a dúvida, acho que muita gente acabou ficando por esse monte de desfalque sobre a França, né? E eu tentei até antecipar um back França, assim, praticamente pré-live, assim, quando começou eu entrei, estava 1,24, 1,25. Só que logo eu já reparei que a França não estava marcando pressão, estava deixando a Austrália jogar. E assim, para 1,25, a Austrália não podia estar tocando na bola, né? Daí eu não saí, para mim não tem essa de ficar esperando. Se eu não gostei, qualquer coisa, eu entro de novo. E passou uns minutos e a Austrália fez o gol. Acho que deu um padrão até de lei, França, assim, mas eu não faço lei super favorito. E aí eu fiquei esperando a França entrar no jogo, tava querendo, como a Austrália ainda deu umas ameaçadas depois do 1-0, pensei em mercado de gols, mas 3,5 tava esperando chegar a odd que eu gosto de trabalhar, que é ali a 3, né? Mas tava por volta do 2,40 por aí ainda. E a França empatou com o Rabiot, né? Que incrivelmente jogou bem. Aí falando desse desfalque, aí a França, depois do 1-1, amassou. Aí foi um erro meu do dia, assim, que eu não sei, não é, hoje eu tá com a stream com mais delay, né? E assim, Copa do Mundo, as odds tá escapando muito rápido, né? E depois do 1-1, pensei nesse back França, só que daí já deu um escanteio. A odd que tinha voltado a 1,35, eu já tinha achado baixo, já era lá para os 30 minutos e a França já tinha tomado um gol. Derreteu mais ainda, fiquei tentando entrar 1,33 ali. Aí foi o erro meu, porque aí a França só dava a França e a odd não voltava, mas eu falei, Mauro, vamos me buscar ali. Aí na hora que a bola ficou com o goleiro da Austrália, eu falei, agora vai me buscar. Nem vou clicar 1,31 não, que não saia do 1,31. Aí os caras entregam a bola para a França ali perto da área e saiu o 2-1 do Giroud. Aí depois desse 2-1 só deu França, né? Tanto que no segundo tempo teve bastante tranquilidade assim, para fazer mais gols e assim, a Mbappé jogando muito. Aí que é a diferença da França para a Argentina, né? Mesmo com um monte de desfalque, é um time muito mais físico, assim, muito técnico também, mas muito físico. E esse monte de desfalque aí talvez até, vou falar que foi bom, né? Porque, pô, perdeu o Benzema, Nkunku, Kanté, mas, tipo, esse monte de desfalque deu mais união ao time, assim, mais
mais protagonismo ao Mbappé e talvez deu uma rejuvenescida, né, no meio campo ali, que talvez Kanté e Pogba já estaria mais pesado e outra coisa que eu acho que, coitado, né, querendo ou não, o Theo Hernandes, que é por acaso irmão do Lucas Hernandes, se machucou, eu acho bem melhor, e ele mudou o jogo depois que ele entrou, né. Eu vi muita gente comentando que com o Lucas Hernandes a França tinha melhorado bem, porque ele estava mais ofensivo. É, eu só não aceito a França ser campeão com o Rabiot titular. Então, isso Jogou, é um grilo. sacrilégio ao futebol. É um sacrilégio. Rabiot campeão do mundo como titular, isso não pode. Não pode. Giroud. Não, o Giroud Giroud aceita, já agora foi, Giroud já tem que foi. Ó, aceitar porque ele já foi. o Rabiot não dá. A mesma coisa de ser deixa eu ver quem. Sei lá quem, nem sei. Não há comparação com o Rabiot. É, inclusive fez um gol hoje, né? Bem, Jogou bem, jogou bem. eu não, no primeiro tempo eu não vi, então nem vi se ele jogou bem assim. Mas no segundo tempo eu tava vendo, é, entrei na verdade, né? Tentei não, entrei no à frente, ó, que tava 2-1 e mais uma vez, nessa qual tá acontecendo muito, quando entra esse à frente já sai o gol, né? Então entrei ali, já saiu o primeiro gol, 3-1. É, como eu não tava não fiz todos os jogos, era o último jogo. Falei, vou garantir o green aqui para fechar o dia bem. Não vou segurar, mas tinha leitura assim para segurar. Inclusive saiu o gol logo depois, né? Porque o gol saiu aos 68, passou 3 minutos, 71 e Giroud marcou. Então ia pegar cheia ali a 3-10. Mas, né? Tá bom, green é green, corrigiu bem, deu 1,55 eu fechei. Então foi bem legal a correção. E foi isso. Depois não cliquei mais, só assisti o final do jogo. Eu tô esquecendo de falar, na partida passada, o melhor da partida foi o Show. Essa daí eu acho que não tem discussão. O cara defendeu um penal no jogo de 0-0. E essa daqui eu não concordo, não. Foi o Mbappé. Pra mim foi no nome. Pra mim tinha que ser o Giroud. O cara Giroud fez 2 gols, tentou um gol de bicicleta que quase entrou. deu um passe de calcanhar top uma Pois, hora. pois é, o Mbappé ainda perdeu uns gols lá. Acho que isso aqui foi no nome, hein? Mas, Mas beleza. jogou bem também. A França, todo É, mundo jogou bem, né? Só até o Rabiot jogou bem. isso, mas eu ainda acho que a França não foi testada, viu? Para mim, a Austrália, junto com o Catar e junto com o Irã, é a pior seleção. E Costa Rica, que a gente vai falar agora. Bem fraco, cara. A É, Austrália achou um gol lá, mas você vê que se fosse 4-1 contra a Tunísia, eu ainda não via a Tunísia, não, mas pelo que você falou, por ter jogado bem contra a Dinamarca, talvez eu tava com mais confiança. Mas para mim, a Austrália, praticamente todas as seleções prateleira 2 para cima, Inglaterra, Espanha, Brasil, Alemanha, pegar essa Austrália aí seria isso aí mesmo. Então, nem vamos tanto, esperar. nem tão pouco. Acho que vamos esperar um pouquinho, um pouquinho aí. Bem, vamos passar para os jogos de amanhã. Só antes de salientar que a gente está tendo um bolão aqui do podcast, né? Eu, Josialdo e Cabal, e dando a lógica, né? Eu tô na liderança aí com 10 pontos. O Josialdo é o segundo com 9. E o Cabal, lanterninha, com 7. Que isso, muito ruim. Vamos ver se amanhã ele recupera. E amanhã, 7 horas, o Brasil em pé, eu em pé, todos levantados para assistir a grande sensação da Copa 2022. Marrocos. Marrocos. Amanhã se prepare para o choque de realidade, hein? Quero ver. Você vai ver. Bem, inclusive eu até pensei em colocar a vitória do Marrocos hoje. Eu falei, não, vou ser humilde, vou pôr um empatezinho lá. Coloquei 1-1. Tirando a brincadeira, né? Um pouco de brincadeira, só um pouco. Marrocos, 7 horas, vai enfrentar a Croácia. A odd do Marrocos, 3,75. A odd da Croácia, 2,15. Para mim, essa odd da Croácia já mostra que a seleção aqui não está com confiança, porque você pega uma seleção europeia que entre as melhores, essa odd teria que estar mais baixa contra Marrocos. E a Betfair está com a odd 2,5 a 2,25.
Todas essas odds que eu peguei são da Betfair, tá? No momento, né? Amanhã pode ter alguma variação. Bem, Marrocos tem como grande destaque aí o Ziyech, o atacante do Sevilha aí, o El Nesri. Provavelmente eu falei errado o nome dele, mas Esse é ele cara aí. aí. Tem o meio de campo ali que não é tão ruim, tem o Arambate, que é bom e tal. E a Croácia, que a gente já conhece, né? Manter praticamente vários nomes aí que jogaram a Copa passada, agora mais envelhecidos, né? Não conseguiu um substituto à altura para o Mandzukic, que eu acho que é a grande perda aí em relação à estrutura do time, né? O Kramaric, se você comparar com o Mandzukic, é uma queda grande. Acho que seria igual quando o Brasil caiu de Ronaldo para o Luiz Fabiano, mais ou menos essa queda aí que teve. Então, aqui está falando que o meio de campo deve entrar, que é o principal, acho que o setor da Croácia, Modric, Brozovic e Kovacic. E na frente, os alas aí pela esquerda, o Perisic, pela direita, o Vlasic e centralizado, o Kramaric. A zaga aí, eu não vou falar os nomes, mas é o setor mais fraco, né? Tem o Lovren ainda, que permaneceu da Copa passada. E é isso. Bem, para mim, não é um jogo fácil para a Croácia, longe disso, longe disso. Eu acho que tem peças, principalmente o Ziyech ali, que pode incomodar, né? É um jogador muito técnico. É uma seleção que trocou de treinador agora, porque o outro estava brigado com ele, entre outros jogadores aí. Então, eu acho que deu uma renovada no clima e a gente ainda não sabe bem como é que vai ser a questão do grupo, como é que vai jogar e tal. Teve um amistoso aí, o Zé que fez gol do meio de campo. Então, assim, eu tô achando que pode ser uma zebrinha mesmo. Em relação a trade esportivo, é complicado também você chegar e entrar um back Marrocos, né? Tem que esperar ali uma leitura muito certa e tal. Mas eu acho que também não vai ter um back Croácia nesse jogo, não. Acho que é muito raro a Croácia dar uma pressão aí nesse jogo, que você possa ficar a favor dela. Eu pretendo, provavelmente, assim, pré-live, né? Claro que isso pode ser diferente em live, procurar momentos. Então, assim, fim do HT, talvez está momento aberto, uma bola parada, que a Croácia é muito forte, posso comprar, e metade ali, ou um over à frente, ou um over limite no FT. Agora, Meteose, eu acho que vai ser bem, bem complicado. Para você, Cabal, o que você achou das odds? O que você prevê para o jogo, né? Que a gente sabe que pode ser diferente no live. As odds mostram que o mercado já respeita mais o Marrocos, né? Comparado aos outros times aí, árabes, né? Africanos, asiáticos, assim, né? E a Croácia também já não está com tanto favoritismo, né? Que tinha ganhado uma fama ali por causa da Copa de 2018, mas acho que a galera já entendeu que é um time mais merecido, algumas peças saíram que era muito importante, mas assim, ainda acho que é uma seleção boa ali, perto, acho que é o mais perto da Dinamarca ali, assim, e eu prevejo um jogo, mais um jogo difícil, assim, mas eu vejo até com mais bons olhos, mesmo que já está alto um Lei Croácia, porque dependendo se o Marrocos estiver bem fisicamente dominando ali, vai corrigir, tem margem para corrigir esse lei Croácia, né? Aí um lei Marrocos ou um back Croácia assim, tem que ser uma atuação bem dominante mesmo da Croácia, senão vou ficar de fora, eu tô preferindo não arriscar muito nessa Copa, assim, não quero sair da Copa sem tomar nenhum gol, velho. Eu sei que chance é grande de acontecer de eu tomar um gol, mas assim, evitar, né? Porque Copa do Mundo que eu vou ficar clicando qualquer coisa, né? Tô até sendo mais criterioso, assim. E já o mercado de gols, eu olho, eu enxergo com bons olhos, assim, porque acho que dois times que parece que vai procurar gols e tem qualidade para fazer, né? Imagino um jogo Uhum. parecido com a Dinamarca e Tunísia, mas eu vejo mais equilibrado, assim.
Até esqueci de falar, né? Tem o Hakimi também, né? A seleção do Marrocos. Pô. Ele E está posicionado. ofensivamente muito bom. Isso, ele tá posicionado como lateral direito, mas ele faz o corredor aí bem como ponta mesmo, ajudando o Ziyech. Então, muitas vezes vocês vão ver ele e o Ziyech pela direita. Então, assim, é um lado direito de respeito. É, e outra coisa, né, que eu falei, não é só o Modric que bate bem na Croácia. Então, assim, praticamente todo canto, bola parada, quem conseguir comprar, eu acho que compensa, claro, mais perto da área, né? Não tão longe. É, mas tomar cuidado, assim, só com a questão do delay, né? Como a gente tá tendo problema nas streams, ainda não tá 100%, é, verificar sempre o preço dessa falta, né? Então, se você pegar ela muito baixa aí, a hora que ela voltar, acaba ficando muito caro o preço, né? Então, tentar pegar num preço um pouquinho melhor, porque querendo ou não, a gente está trabalhando atrás aí de uma boa porcentagem do mercado, que é o pessoal que está na Europa aí, talvez até, creio eu, os asiáticos, né? Para a Copa ser por lá de lá, provavelmente eles devem estar com delay melhor que o nosso também. Então, só tomar cuidado com essa questão, porque senão fica cobrando muita falta, muito escanteio, e é o que você vê o acumulado ali, tá grande. O que eu ia falar aqui? Germânia, né? Germânia, Alemanha e Japão. Esse aí acho que é um jogo mais, vamos falar assim, sem firula, né? Mas lembrando que também o da Argentina era sem firula e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, tomar cuidado aí. A Alemanha tá com a odd de 1,44. Eu gostei da odd. Eu tô gostando muito dessa seleção da Alemanha. Eu tô achando que eles estão evoluindo. A seleção fisicamente tá bem. E eu acho que isso nessa Copa vai fazer muita diferença. Eu acho que seleções como Argentina, Croácia, seleções que não estão com elenco assim, com saúde, eu acho que vão sofrer. E essas seleções igual Espanha, Alemanha, que estão com força, com um físico bem, eu acho que elas estão levando uma vantagem. Então, essa odd para mim eu gostei bastante, a 1,44. Fiz alguns jogos do Japão, é aquele velho Japão ali, muito disciplinado taticamente, mas com muita dificuldade para marcar gols. Tem um contra-ataque bom, mas é aquele até certo ponto, né? Até chegar ali perto da área, depois tem dificuldade em converter numa finalização. Eu acho que é parecido com a Coreia do Sul, mas falta um ataque melhor. A Coreia tem o som, tem um ataque ali que ele é um pouco mais mortal. Então eu vejo a Alemanha como favorita, sim. Esse para mim pode ser o back do dia. E o 2,5 tá 1,57. E aí, Cabal, o que você achou da odd? O que você acha das seleções? O que você acha que a gente pode buscar no jogo, né? Talvez você vê outros mercados aí que eu não falei também. Não, eu acho que foi o que você falou certo. É um jogo mais sem firula, assim. Acho que é para buscar back a Alemanha, o Lei Japão, quem gosta de Lei Zebra. Mas assim, tem que entender que Japão não é Austrália, não é Irã, acho que está no nível acima, assim. Mas o que me agrada é que acho que ofensivamente o Japão talvez não vai ameaçar tanto, né? Um time que eu acho que tem boas peças ali do meio para trás, mas falta um ataque mais potente ali, um cara que chamaria esses gols, assim. Tem o Daichi Kamada, né, que é do Bom Franca. jogador. É bom jogador, mas não é um cara muito mais armador do que finalizador, né? E a Não é o Alemanha, camisa 9. é, e a Alemanha acho que não tá pintando muito com favorito, acho que é tipo a gente ao contrário, né? Tipo, vejo pouca gente falando assim, mas para mim tá no pote. É um time que tá bem fisicamente e tem muito entrosamento do Bayern, até o treinador é aquele cara do Bayern, né? O Hans Flick. E que foi que a gente comentou, talvez a defesa aí mais pesada, se tiver uma linha alta, assim, acho que é a preocupação que tem que ver, assim, se a Alemanha não está dando muito contra-ataque para o Japão. Se estiver dominando, eu vou entrar nesse back, eu acho que é uma odd boa ali, né, comparado umas odds amassadas que a gente tem visto.
Exatamente. E, assim, apesar de tudo, pessoal, eu acho que o Japão, claro, provavelmente muita gente sabe disso, mas não é uma seleção é, nível, a gente comparando com o que já aconteceu, Catar, Irã, eu acho que talvez seja nível Austrália. Austrália, Arábia Saudita, talvez em determinados momentos pode até ter peças melhores. Então, por exemplo, a gente tem o Tomiyasu, que é um lateral direito do Arsenal, a gente tem Bom, O Endo ali, que esteve no Real Madrid, tem Real Sociedad, e tem uma certa qualidade, tem o Minamino que jogou no Liverpool, tem o Kamada que para mim é o melhor, do Eintracht Frankfurt, e então assim, tem o Nagatomo que já não tá no nível, mas é um cara experiente, né, que jogou na Inter de Milão há muitos anos, então tem umas peças. O que eu acho, por exemplo, comparando com a Arábia, eu acho que a Arábia é um time mais forte, né? Ela é um jogadores maiores, jogadores mais que divide e tal. E o Japão é um time mais rápido, né? De velocidade ali, de correria. Mas assim, se tiver o embate, eles perdem um pouquinho. Por exemplo, o Maeda, que é o que deve jogar no de camisa 9, ele tem 1,73 m. E a zaga da Alemanha é Rudiger e Sully, né? Então, nossa, ele tem 2 metros, 150 quilos. pois é. Então, assim, ele vai sofrer bastante, tanto na bola aérea, quanto no embate corpo a corpo, quanto numa proteger essa bola de costa, porque é muito forte a zaga, né, em questão física, grande. Então, o Japão tem que tentar aproveitar o Maeda quando tiver um contra-ataque, espaço. Se você for a Alemanha postada e eles criando, é bem complicado. Isso na teoria, né? Como eu falei, futebol, ontem a Argentina era favoritaça, né? Apesar que a gente se questionou a odd aqui. Mas a tendência é que eles sofram muito aí com essas questões. E a Alemanha vem ali com o que a gente imagina mesmo, né? Os dois laterais talvez sejam os pontos fracos, né? O da direita deve jogar o Kerrer, o da esquerda o Ron. No meio, a zaga ali é Rudiger e Sully. Os dois volantes, Gudogan e Kimmich, devem jogar. Para mim, é um dos melhores dupla de volante que tem na Copa. Na linha, três na frente ali, né? Três armadores ali, com dois mais abertos. Musiala pela de esquerda, no meio Miller, podendo ser também um falso 9, trocando com o Havertz, que vai jogar na frente, e o Gnabry pela direita. Então, assim, Musiala evoluindo muito, Gnabry bem, Miller aí querendo quebrar o recorde do Klose, falta 2 gols. Então, assim, vejo essa Alemanha, para mim, é a favoritaça da, da rodada. Para mim, seria como se fosse aquela odd da Argentina se tivesse aqui, até que eu não questionaria tanto. Mas tá, para mim tá com uma odd legal. Depois tem a 1 hora Espanha e Costa Rica. Aqui para mim vai ser difícil, porque a odd está amassada. Para mim, a Costa Rica é uma das piores seleções da Copa. A odd da Espanha está 1,15. Da Costa Rica tá a odd da Arábia, 21. Tava 21 hoje da Arábia. E o 2,5 tá 1,60. Bem, para mim a Costa Rica é pior que a Arábia, isso mesmo antes do jogo de hoje. Para mim a Costa Rica tá no nível ali um pouquinho para cima do Catar, que para mim é a pior da Copa, nível Austrália mesmo. É uma seleção envelhecida, poucos nomes novos, praticamente nenhum, confiando ainda em é, Campbell como titular, o nosso amigo lá, Brian Rodrigues, né, que ele chama, ele não tá titular, mas ainda tá no grupo, e ele é reserva no grupo, no time dele lá da Costa Rica. Então, assim, bem fraca a seleção, bem fraca. Eu acho que a odd até se justifica a 1,14, mas não é uma odd que eu pego, né? Então, assim, provavelmente, se der leitura, devo buscar mercado de longa exposição ou back goleada aí. Analisar lá a odd, o que tá mais com leitura no jogo. Ou tal, dependendo que como a Espanha se portar no início do jogo, posso até entrar como um back HT ali no começo. Provavelmente o mercado vai segurar ali uns 10 minutinhos. Essa odd mesmo no HT, tentar pegar alguma coisa no HT mesmo. E você, Cabal? Essa aqui, acho que a faixa de odd está parecida com a da Argentina, né? Mas eu acho bem mais justa essa odd, porque Costa Rica é muito pior que a Arábia Saudita, assim, pelo menos na minha cabeça, né?
os times da CONCACAF já teve um nível bem abaixo esse ciclo e a Costa Rica quase não foi, né? Foi até assim, teve que dar arrancada ali, mas nenhum jogo que eu lembro desse Costa Rica jogando bem e pelos nomes você vê que não renovou nada daquele ciclo de 2014 e, e o estilo de jogo da Espanha é um estilo que chama a um back tranquilo, né? A odd é baixa, mas esse aí eu tenho. Se a Espanha estiver amassando, assim, eu tenho coragem de peitar essa odd aí e talvez até buscar um mercado mais alternativo, né? Acho que goleada, assim, que eu geralmente eu penso, assim. É, eu não trabalho e eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre, mas eu imagino que um jogo desse aí, se tiver realmente leitura e a diferença que tem no papel se comprovar em campo, pode ser um jogo ali para correct score, que eu acho que tende-se a ser uma partida para gols, assim, se der a leitura que a gente espera. Então, placares mais altos, você pegar a correção de odd, né? Eu acho que pode acontecer de ser interessante. Mas lembrando que eu não faço correct score, só goleada mesmo. Que na Betfair goleada não é 4-0, por exemplo, é qualquer vitória de 4 gols, marcando 4 gols. Então até um 4-3 é considerado goleada nesse mercado, né? Então, é, eu faço só goleada, mas quem faz correct score eu acho que deve ter oportunidades nesse jogo aí. Bem, a próximo jogo é esse jogo aí, eu acho interessante esse jogo. É Bélgica e Canadá. A Bélgica está segunda do ranking. Não concordo também com esse ranking. Acho que ela não é a segunda melhor seleção atualmente, mas entendo que tem soma de pontos, então não é por achismo, é conforme você vai fazendo os pontos. Contra Canadá. Canadá eu acho uma seleção que eu tô em dúvida do que achar de Canadá. Vou só falar as odds aqui. Bélgica tá 1,53, Canadá tá 6 e o 2,5 tá 1,67. Bem, o Cabal gosta, né, do Canadá, acho que ele e o José tá falando. Eu também gostei do Canadá muito na CONCACAF. No futebol apresentado, achei o mais vistoso, a seleção que estava indo para cima, com boas opções na frente, o Jonathan David jogando muito, mesmo quando estava sem o Davis, que do Bayern de Munique, que andou machucado, eles estavam jogando bem, o Larin também estava jogando bem. Então, assim, era uma seleção que dava padrão na CONCACAF, até mesmo contra os adversários que tradicionalmente é mais forte lá, como México, Estados Unidos, a Costa Rica mesmo, que o Canadá praticamente ele era a quarta, quinta força, sempre, né? Então a Costa Rica mesmo era um adversário que costuma ser bem melhor que eles, tradicionalmente. Então, assim, gostei bastante. Mas a gente viu como é que tá o nível lá da CONCACAF. Então a gente tem que trazer isso para a Copa é complicado. E a Bélgica, para mim, ela vem com a seleção. Até eu vi uma manchete hoje que eu achei engraçada. A velha geração belga, a envelhecida geração belga, e acaba que é um pouco, né? Então você pega o Hazard, que já está mais pro final da carreira, o Lukaku, que está com problemas físicos, o De Bruyne mais velho, mas no caso dele está no, no auge, né? Ele estava muito novo antes. O Witzel, que já está bem mais lento, a idade ele chegou, a zaga que não renovou e também algumas peças ali que já estão praticamente encerrando, que é o Vertonghen e o Alderweireld, que já voltaram para a Bélgica. Surgiu um ou outro nome, igual o Tielemans, acho que é um bom nome que tem, né, agora. Então, assim, é um pouco de... O Lukaku não vai jogar, é o Batshuayi, né? É um pouco de incógnita nessa Bélgica, né? Eu, sinceramente, assim, no papel, eu acho que é favorita, não tenho o que contestar, mas eu não sei se ela vai dar padrão para esse 1,55. Eu tô um pouco em dúvida. Eu, sinceramente, analisando pré-live, eu acho que eu vou precisar do live para ver o que essa Bélgica vai nos apresentar e se vai ter essa correspondência em essa odd 1,55. Eu acho que talvez a 1,70 ali talvez seria mais seguro. Porque eu acho que o Canadá vai focar muito na velocidade, né?
tanto o David, o Larin, o Davis, são caras muito rápidos. E essa zaga da Bélgica é muito lenta. Então, inclusive o Itzel, que costuma ficar mais, também é lento. Então, se a Bélgica começar a dar corredor, a dar espaço, né, porque talvez ela vai muito para frente, o Canadá conseguir encaixar algum contra-ataque, eu acho que ele pode assustar sim. Mas o favoritismo é da Bélgica e é complicado também a gente pensar em algo a favor do Canadá, principalmente pré-live. Então, assim, essa não é igual a Alemanha, eu já vejo assim praticamente certo entrando a favor da Alemanha. Agora a Bélgica eu já vou precisar de alguns minutos lá para me ver se tá com padrão e se tá com padrão a 1,55. E você, Cabal? Como você até falou, eu tô com aí um preconceito, sei lá, uma visão positiva do Canadá, até pelo que eles fizeram nas eliminatórias mesmo. Para mim foi o time que mais deu padrão, classificou com antecedência. Tem uma geração interessante, né? Alguns jogadores jogam ali em alto nível ali, somente o Davis, né? O mais conhecido. E a Bélgica já tô com mais desconfiança do que o normal, né? Porque a Bélgica já é uma geração consolidada aí que está até envelhecida e principalmente a questão da zaga que não renovou e do Lukaku que tá mal, que o Hazard já não conto mais, né? E a fase ruim fisicamente do Lukaku, a gente nem sabe quando que ele vai jogar. Para mim, a Bélgica fui para lá daquele prateleira que a gente estava falando. Para mim, a Bélgica está bem lá no fundo da segunda prateleira, assim. Mas ainda é uma boa seleção. Mas assim, eu não tô a fim de pegar esse back Bélgica, não. Talvez vai ser o jogo que eu vou trabalhar aí contra o favorito. Talvez pegar uma correção aí, imagina essa odd indo para 1,80 rapidinho, se a Bélgica começar mal. E se tiver um jogo mais de trocação, pela Bélgica ter qualidade, talvez seja um jogo para over, né? Vamos ver. E isso, eu também acho que dependendo do jeito que as coisas se desenrolarem, pode acontecer. E é igual você falou, a Copa está se mostrando que seleções bem fisicamente muitas vezes superam seleções que não estão tão bem fisicamente. Como, por exemplo, a Argentina hoje. Nitidamente a Arábia estava mais inteira, né? Eu achei. Sim, E desses jogos, eu não olhei todas as seleções, né? Que no SofaScore traz uma média de idade dos 11, né? Que vai provavelmente jogar. E a maior média, tô até verificando se era a maior mesmo, a maior média aqui é da Bélgica. Só olhar da Costa Rica, porque eu até lembrei que a Costa Rica está com um time envelhecido, que da Bélgica aqui está com 30 anos, né? 30,3. Mas, independentemente se a Costa Rica tiver uma idade maior ou não, é uma seleção, querendo ou não, mais fraca. Até a Costa Rica tá melhor, tá menor, ó, tá 29,2. Então a média de idade maior é da Costa Rica, dos jogos de amanhã. Provavelmente, se não for da Copa maior, tá entre as maiores, né? Então, assim, é isso que me preocupa um pouco, né? Uma seleção que, que já tá com a idade mediana de 30 anos, vai pegar um Canadá que tem por característica velocidade, então tem que ficar um pouco esperto. Mas não que não dê back, né? Então, como eu falei, papel por papel, você vai comparar jogador por jogador, a Bélgica é melhor. Mas a gente sabe como é que funciona aí muito o mercado, né? Se você pega uma odd de 1,55 e a Bélgica não tá tão bem, tá deixando contra-ataque, você leva aí de 1,55 a 1,70 no piscar de olhos, que a Copa tá corrigindo, a gente tá vendo, os muito mercados estão agressivo. muito agressivos. Então, você piscou, você já levou essa correção, né? E aí depois é que negócio, você vai segurar no head, já com esse head, talvez já não tá tão bom, então tem que tomar cuidado, né? Não demorar, é aquele balanço, não ficar muito passivo para entrar no mercado e talvez perder a oportunidade, mas também não ficar muito ansioso, né? Você tem que ter ali
e sempre tá de olho no mercado, né? Então, quando você tem o seu software ali, que você faz as entradas, tem como você ver para onde que tá indo as odds, isso também ajuda. Bem, acho que foi isso, né? A gente falou bastante, acho que a gente tá melhorando a cada dia desses podcasts, a gente tá falando também mais de trading também, né? Acaba que a gente tem hora que a gente fala um pouco mais de futebol, mas acho que hoje a gente falou bastante de mercado, de o que pode aproveitar. Espero que esteja ajudando vocês aí, igual está ajudando a gente, que quando a gente faz programa, a gente também se prepara, né? Que acaba que a gente fala e já vai se preparando para outro dia. Vamos ver aí como é que vai ser os jogos. E eu estou bem mais animado para esse dia de amanhã aqui do que teve hoje, pelos confrontos. Eu acho que Marrocos e Croácia tende a ser um jogo, no mínimo, difícil, que não vai ser aquela baba. Eu acho que Alemanha e Japão pode rolar assim um back tranquilo. E eu acho que Bélgica e Canadá também pode ser um bom jogo. Eu tô com menos esperança assim, de questão de qualidade de jogo. Espanha e Costa Rica. Mais de 3 de 4 aí eu acho que vai ser legal de ver. Deixa o Cabal se despedir e falar mais alguma coisa que quiser e depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí que ouve a gente. E é isso, né? Também a Copa do Mundo, por ter menos jogo, a gente consegue falar de focar mais nas equipes, tanto aqui no podcast, mas tanto no trade mesmo. É muito legal você assim, ver o jogo, olhando o mercado, ver todo mundo, todos os três que a gente acompanha comentando o jogo. Isso aí tem sido para mim mais legal da Copa, porque você sabe, no dia a dia lá normal, lá do Nossa sábado e Senhora. domingo, naquele horário das 11 lá, chega a dar calafrio, né? 5 jogos da Bundesliga, 4 da Premier, 3 do Campeonato Italiano, e mais o submundo, né? E todo mundo, cada um falando de um jogo. E assim, a Copa do Mundo tá dando para focar bem, ver situações. E é muito legal, assim. O William do Trade Por, ele até falou isso. No segundo dia, quando ele pegou o back em Inglaterra, ele estava viajando para Argentina e ele não fez o primeiro. Aí, que tinha tirado uns dias de folga antes da Copa ali. Aí ele fez lá, pegou o back em Inglaterra e tal. Aí ele falou assim: minha preocupação é o pessoal novo achando que isso aqui é normal. Tipo assim, que ele falou que no dia a dia normal, campeonatos nacionais, é mais difícil encontrar esses padrões que deu, principalmente no começo ali, Equador, Inglaterra, entre outros padrões que deram, né? Então, assim, e acaba que todo mundo também tá focado só em um jogo, né? Então ele falou assim, que esse cenário não é a vida real do trader, né? Porque quando você está fazendo os campeonatos mesmo, você está fazendo. Que muita gente talvez não faça tantos, né? Mas, por exemplo, a gente aqui faz 3, 4 jogos, eu faço até 4 ao mesmo tempo. E muitas vezes os campeonatos nacionais não é tão fácil a leitura, assim, igual uma Copa, assim. Muitas vezes são jogos mais difíceis de leitura, não tem tantos jogos que dá um padrão, igual, por exemplo, você pega, por exemplo, a Inglaterra contra o Irã, aquele padrão lá é raro, talvez você pega um Bayern de Munique e tal, e a odd nunca estaria naquela odd que estaria a Inglaterra, então acaba que se o pessoal que chegou agora está fazendo na Copa, e depois for fazer os campeonatos nacionais, ele vai estranhar um pouco a dificuldade, né, porque o dia a dia, igual o Cabal falou, ele é um pouco estressante, somente no final de semana. Mas é isso. Então, queria agradecer a todos aí. Obrigado pela audiência. Amanhã, tomara que seja um dia bom para todo mundo. E aí a gente volta para gravar o dia 4 aí. Tô colocando um hino aí de cada seleção do dia que impressionou mais. Acho que hoje não vai ter dúvida de quem que é, né? Nossa querida Arábia. Vamos ver amanhã quem vai ser. E provavelmente amanhã dispararei ainda mais no bolão e voltar e voltarei para comemorar o jogo do Marrocos aqui. No mínimo, um empate, hein? Então, grande abraço e até mais. Falou.